dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que iluminava todo o homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este era aquele de quem eu disse: o que há de vir depois de mim é mais do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós participamos da sua plenitude, e recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi trazida por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Ele mesmo é que deu-se a conhecer. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, primeiramente nós queremos agradecer a Deus por todos os dias estarmos juntos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que a palavra disse hoje, né? Acolhendo o Senhor, porque a palavra veio, a luz veio e muitos não acolheram. Mas nós estamos tendo essa graça de acolher a palavra, pelo menos o nosso ouvir. Mas o verdadeiro acolher a palavra, como a gente sempre fala, é você trazer para a sua vida, é para o seu dia a dia, na sua rotina. E o Diário Bíblico diz assim: mas a todos que receberam deu o poder de tornar-se filhos de Deus. Então, hoje, o Evangelho, quem ouve a palavra, como disse Jesus, né? Aqueles que ouvem a palavra, que colocam em prática: esse é meu irmão, esse é minha mãe, esse é meus parentes. Todos nós somos convidados a ser família de Deus, para quando nós ouvirmos e colocar em prática, no ato de fé, crer, no ato de fé, viver os sacramentos, no ato de fé, deixar-se unir a Deus. Nós somos chamados filhos amados de Deus no batismo. Nós saímos de criatura a filhos amados de Deus, porque é uma graça que nos é dada de graça. Basta nós se colocarmos diante de Deus e acolhermos essa verdade. Mas a todos que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Precisamos de algo a mais. A graça da filiação divina é a graça das graças. Tudo que Deus pensou para nós encontra a sua realização no dom da filiação divina. Ser filho no Filho. O que significa ser filho de Deus? Significa que vivemos da vida de Deus. Já não somos nós que vivemos. É Cristo que vive em nós. E nós vivemos nele. A filiação que já recebemos do batismo deve tornar conta de nossa existência diariamente. É preciso deixar o amor do Pai nos envolver, se tornar real, nos transformar de dentro para fora. O que neste último dia do ano rendamos graças a Deus nosso Pai e sejamos verdadeiramente seus filhos. Queridos irmãos, com essa palavra, o que o texto diz para mim? Eu sou um filho amado de Deus. E eu quero neste momento render graças a tudo que nós vivemos esse ano. Eu te convido a fazer o mesmo, irmão. A buscar no teu coração como foi a tua vida com Deus esse ano. E nós vamos começar agradecendo. Levanta a tua mão. Fala: obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua grandeza. A grandeza que veio ao nosso encontro e trazer para nós as palavras, o direcionamento. Senhor, este ano foi um ano de tantas lutas, tantas dificuldades, mas ao mesmo tempo, através delas, eu encontrei, Senhor, a graça da tua presença, onde que o Senhor nos colocou sua mão, nos deu a vitória, onde o Senhor nos levantou, onde o Senhor esteve junto conosco todos os dias,
diante das situações financeiras, diante das situações adversas dentro da minha casa, na família, tudo que nós passamos juntos esse ano, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é grandioso na minha vida. A cada minuto, Senhor, a cada momento, a cada detalhe da minha vida, o Senhor cuidou. E eu tenho certeza que o Senhor está cuidando desse irmão agora. Senhor, como nós clamamos todos os dias durante esse ano, o Teu Espírito Santo que vem em nós, trazendo a verdade, trazendo o direcionamento, trazendo a reconciliação contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse ano que vai se iniciar, mas nós te entregamos o ano que nós passamos. Eu quero entregar cada detalhe, eu quero te louvar por cada detalhe, Senhor, do que nós vivemos esse ano, eu e minha casa. Louvamos e agradecemos a Ti, Senhor. Xandalai ale 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 Xandalai alamai ale 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 ale. Me vê assim esse sentimento, não quero agradecer a Deus, porque eu tive um ano péssimo, um ano difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. É nessa dificuldade que você entende que nós não somos nada, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós erramos. E neste erro, nesta falha, você encontrou um Deus misericordioso. Você encontrou um Deus que te ajudou. Você encontrou um Deus que te enviou pessoas. Você encontrou um Deus que cuidou de você. Mesmo nos pequenos detalhes, mesmo emburrado, mesmo não querendo. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos a graça, mas nós não queremos Deus. E aí o que acontece? Nós queremos viver no mundo e queremos a graça. E aí a graça não acontece. Por quê? Porque eu não deixo Deus agir. Eu não deixo Deus tomar conta da minha vida. E quando eu deixo Deus tomar conta da minha vida, eu me declino para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Aí eu quero ser um beberrão, eu quero ser um fanfarrão, eu quero ser uma pessoa da vida, que vive aí se prostituindo, que vive amando as coisas do mundo, bebedeiras. Aí de repente eu chego e falo: Deus, coloca a tua mão sobre mim, coloca a tua mão sobre essa situação. E a situação não acontece. Por quê, irmão? Porque você não se aproximou de Deus. Irmã também não deixou Deus agir. Como que eu deixo Deus agir? Eu quero estar contigo, Senhor. Eu não estou desfazendo do mundo, mas eu quero a tua presença. Eu não quero desfazer nem julgar ninguém, mas eu quero a tua presença na minha vida. Se a tua presença na minha vida precisa uma escolha, eu escolho Deus. Eu escolho a ti, Senhor. É justamente isso, meu irmão, que foi a luta nossa durante o ano. Escolher Deus na nossa vida. E eu creio que com você não foi diferente. Como o mundo nos oferece as coisas do mundo, nos tira da presença de Deus, nos derruba, nos traz as situações difíceis, e nós não percebemos que quando acontece isso, porque nós nos afastamos de Deus, mas Deus está com a mão dele cuidando. Deus está com a mão dele nos orientando, mesmo que nós não estejamos totalmente na presença dele. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que nós vivemos esse ano e pedimos a graça de amanhã nós virmos aqui louvar novamente, mas colocar na tua presença um ano que se inicia. Por isso, Senhor, que nós tenhamos um dia hoje abençoado, iluminado pela tua mão poderosa, que as famílias sejam abençoadas nessa virada de ano, que se cuide, que vivem na presença de Deus. Vamos à Santa Missa hoje à noite, para que a gente possa agradecer a Deus o ano que se foi e nós colocarmos o nosso coração aos pés de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe o nosso dia. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu,